Olá, tudo bem? Hoje nós iremos explicar um pouquinho sobre a nossa aplicação e criar containers da nossa aplicação, que é uma API Java Spring Boot, e do nosso banco de dados, que no caso é o Oracle. Começando, primeiro eu vou explicar um pouquinho da nossa aplicação. Ela é uma aplicação, uma API, desenvolvida para ser aplicada no nosso projeto. Então, basicamente, ela tem as suas entidades normalmente, na camada model, e a gente incrementou uma nova funcionalidade que é muito importante, que é o uso do JWT, que basicamente é um modelinho para fazer a autenticação de usuários e separar funcionalidades, separar funções que cada usuário tem. Então, a gente tem 3 tipos de usuário. A gente tem o administrador, que é aquele que tem várias permissões, o socorrista e o morador. Então, a gente consegue fazer esse tipo de administração da permissão de cada usuário usando o JWT. E esse ponto é muito importante na criação do nosso container, porque o JWT, ele precisa de um código secret. No caso, esse código, ele poderia ser uma string normalmente, uma string pequena, enfim, qualquer tipo de dado que eu quisesse guardar, que seria a base para criar os tokens de cada usuário. Então, o JWT ele precisa de um código e com esse código ele cria a base. Então, no nosso caso, a gente usa um código que tem uma base 64. E é algo muito legal de se usar e muito mais flexível, porque um tipo de código que usa a base 64, ele tem uma maior portabilidade, Então, por exemplo, qualquer outra pessoa que clonar a nossa aplicação consegue, no lugar do nosso código, que no caso a gente não vai fornecer no nosso GitHub, consegue colocar um outro código com uma base 64 e a aplicação vai funcionar normalmente. Então, para a criação do nosso container, como eu vou mostrar ainda, uma das nossas variáveis vai ser esse códigozinho aqui na base 64. Bom, entrando mais um pouco no que a gente vai precisar para criar esses containers, a gente tem um Dockerfile, que basicamente vai ser responsável por criar a imagem da nossa aplicação. Só explicando um pouquinho por cima, a gente usa 2 imagens. A primeira imagem é uma imagem oficial do Maven, que basicamente vai fazer a parte de build, vai buildar o nosso projeto. Então, a gente separa 2 responsabilidades para 2 imagens diferentes. Então, a gente usa essa imagem do Maven, a gente escolhe um local de trabalho, digamos, que seria aqui no app. Então, a gente escolhe esse diretório que é o app para trabalhar, nosso diretório de trabalho. A gente copia toda a nossa aplicação e faz um Maven clean para fazer o build, para compilar a nossa aplicação. Depois a gente usa uma outra imagem, que é uma imagem um pouquinho menor, que é uma imagem slim, e a gente também decide o nosso diretório de trabalho normalmente. Depois a gente pega o arquivo jar que foi gerado lá do build, da etapa de build. A gente define também um user. Então, a partir desse user aqui que a gente definiu, que ele é um user que vai ser criado para a gente não executar a nossa aplicação em modo root, ele vai ser muito imprescindível nessa etapa, porque todo o código que vier depois dele vai ser operado por esse usuário, que no caso a gente criou aqui com o nome Fireway. A gente expõe as portas 8080, que no caso é só uma documentação, A gente vai conseguir expor melhor lá no nosso arquivo de Docker Compose. E a gente coloca, por fim, o entry point, que basicamente toda vez que a gente inicializar essa imagem da nossa aplicação, ele vai fazer todo esse processo e gerar aqui o nosso app jar, Então, explicando um pouquinho do nosso Docker Compose. O Docker Compose ele é muito interessante, porque ele é um arquivo que vai ajudar a gente a criar serviços, Ele vai ajudar a gente a criar os containers, e esses containers estarem conectados por uma rede. Então, explicando um pouquinho deles aqui, a gente tem primeiro a criação de um container, que vai ser o nosso container do Oracle, A gente usa uma imagem slim aqui do Oracle exe. A gente dá um nome para ele, para ficar muito mais fácil na hora de fazer, a administração desses containers. A gente libera as portas 1521. A porta 1521 já é uma porta padrão da Oracle. Aqui no environment, são as variáveis que a gente precisa, Nesse caso, quando a gente pega uma imagem do Oracle, para a gente conseguir acessar ela, ele já cria um usuário padrão, que é o usuário sys. Então, a gente precisa definir uma senha para esse usuário sys, No caso aqui, a gente definiu uma senha aleatória, usando o nome da nossa aplicação mesmo. Essa outra variável, ela basicamente é um conjunto de caracteres que vão definir que ele deve usar, por padrão, o UTF-8, que é o padrão da nossa linguagem.
Depois a gente define um volume, isso é muito interessante, porque a gente poderia não definir um volume, ou seja, os nossos dados não seriam armazenados. Nesse caso, eu defino um volume por um diretório que eu criei na minha máquina Windows, né? Eu criei esse diretório aqui, que é o Oracle Data, e todos os dados que forem armazenados nessa execução do container, eles vão ser guardados. Então, por exemplo, se eu não tivesse um volume, esses dados seriam perdidos. Ou então, se eu tivesse um volume que eu definisse ele dentro do Oracle, quando eu excluísse esse container, eu iria perder todos esses dados. Então, eu estou definindo aonde esse volume vai ser guardado, né? Eu estou nomeando esse volume. E aqui eu coloco, né, eu crio uma rede, então eu falo que esse container da Oracle, ele deve operar dentro dessa rede, que é o Fireway Network. Essa parte do restart, ela é muito importante, que basicamente eu tô falando que esse container ele tem que reiniciar automaticamente, a não ser que eu simplesmente pare ele manualmente, né, colocando o Docker Stop. Então, ele vai reiniciar automaticamente, a não ser que eu faça ele parar manualmente. Depois vem meu outro container, né? Então, muito interessante do Docker Compose é isso. Eu consigo fazer a criação de vários containers juntos em uma mesma rede. Mas eu poderia fazer isso via linha de comando, né? Poderia simplesmente criar uma rede e depois subir os 2 containers lá. Nesse caso, que é muito interessante da gente saber, a nossa aplicação ela já está dentro desse diretório, né? Aqui, Fireway System, o código tá aqui, o código da aplicação, e na raiz eu tenho esse Docker Compose. Então, basicamente, eu estou falando para ele pegar esse código, que está na raiz do meu projeto, pegar o Dockerfile, e a partir do Dockerfile ele vai criar uma imagem, né? Eu tô dando até o nome pro container aqui que eu quero que ele crie. Então, além dele estar criando uma imagem, ele tá criando já o container. Então, ele cria já o container e já cria a imagem. Ele já cria os dois e já inicializa também. Outra coisa muito interessante, né? Eu coloco aqui um depends on. Eu tô falando que a minha aplicação, Fireway API, ele depende do container da Oracle. Ele depende do Oracle DB. Ou seja, isso vai ser explicado mais pra frente. Eu não consigo inicializar a minha aplicação se eu não tiver inicializado o container da Oracle. Aí eu tô liberando a porta 8080, tô colocando variáveis, né? A variável de Data Source URL é a URL do banco que ele deve se conectar, né? A Oracle DB, ó. Eu coloco que ele vai estar operando na porta 1521, que foi o que a gente configurou aqui, /exe, que é o serviço dessa imagem do Oracle. A gente também vai criar um username e um password, só que é muito interessante que, como eu falei, logo quando a gente utiliza uma imagem do Oracle, ele já cria um usuário padrão, que é o usuário sys. Então, dentro da Oracle, que eu vou precisar credenciar o meu username e uma password, né? Que eu vou precisar criar um usuário para mim usar lá dentro, tá? E, por final, uma das variáveis é a JWT Secret. Essa JWT Secret é o que eu expliquei, né? Para minha aplicação estar em congruência com o container dela, eu preciso passar a mesma secret que eu uso lá na minha aplicação normal, né? Ele também tem o Restart Always, que ele sempre vai reinicializar. Também defino na mesma rede do container do banco, então percebam que eles estão na mesma rede, ou seja, eles vão se conectar. E por fim, eu coloco um command que é o wait for it, que é basicamente o que eu ia explicar aqui em cima, né? Eu coloquei que ele depende do banco. E aqui eu tô definindo que a minha aplicação, ela só vai inicializar se o meu banco, ele estiver operando, ó. Se o meu banco estiver operando na porta 1521. Se ele não tiver, a minha aplicação não inicializa. Por quê? Se o meu banco não tiver inicializado e a minha aplicação inicializar antes dele, ela pode dar um erro. Então aqui eu já defino isso. Você tem que esperar o container do banco estar inicializado para você inicializar. E aqui basicamente é o que a gente já definiu, né? O volume é o Oracle Data e as redes é o Fireway Network. Bom, após dar uma explicação rápida sobre nossa configuração, a gente já pode colocar esses containers, criar essas imagens e colocar eles para rodar. O comando, ele é um único comando, na verdade, que basicamente vai pegar o Docker Compose, vai fazer tudo que está sendo falado lá, que é o Docker Compose up -d. O que ele quer dizer? Quer dizer que ele vai fazer todo o que está sendo falado no Docker Compose e vai inicializar, né? Vai executar esses containers em modo background. O traço dele representa isso, né? Então, a gente pode dar um Enter e ele vai fazer toda essa inicialização, tudo que a gente já conversou que o Docker Compose ele está falando para ser feito.
Bom, após o carregamento aqui, né, quando a gente deu o Docker Compose up-D, ele fez toda a buildagem, subiu as imagens, já criou os containers e também já colocou os containers para startar. Então, como a gente pode ver aqui, ele dá uns logzinhos falando que deu tudo certo, né, tudo em verde, falando que deu tudo certo, e que os containers da Oracle XZ tá startado e que o container da nossa aplicação também tá startado. Como é que a gente pode ter certeza disso? A gente pode vir no nosso CMD e dar um Docker PS, que a gente vai conseguir ver tudo que tá em execução, né? Então, a gente consegue ver aqui que eu tenho 2 containers em execução, tá? O ID deles, o nome, tudo que a gente fez lá bonitinho, cadastrado, e também as portas onde eles estão operando. Ou seja, foi criado com sucesso. A gente, primeiro, para ter certeza que a nossa API tá funcionando, né? Pra gente ter certeza que tá tudo certo, conseguir testar ela, a gente tem que ter a conexão com o banco correta. Então, o banco ele precisa ter iniciado, precisa estar tudo certo no banco, e a gente também precisa criar o nosso usuário, porque lá no nosso Docker Compose a gente colocou que a nossa aplicação ela precisa se conectar ao banco nessa URL com esse username e com essa password. E como eu falei, o banco, logo quando a gente inicializa ele dentro do container, ele vai criar um usuário padrão, que é o usuário sys. Então, a gente precisa primeiro criar um usuário. Na verdade, primeiro a gente precisa ver se o banco inicializou. Então, para isso, a gente pode dar um Docker Logs para ver os logs, né? E o nome do nosso container da Oracle, que é Oracle XZ. Pronto. O que a gente pode ver aqui, de primeira base, é que ele dá os logs desde o início, desde quando o container entrou em ação. Então, é que ele estava startando, ele já está pronto para uso, já inicializou o Oracle Database, dá outros logs aqui que são interessantes, quanto à versão, enfim, vários logs. E por fim, ele fala aqui bem grande que o database ele já está pronto para uso, né? Ele fala aqui que já está tudo certo para a gente usar. Só que, como eu falei, ele já vem com um usuário padrão, que é o usuário sys. Então, a gente precisa entrar dentro desse usuário sys com a senha que a gente também cadastrou aqui no nosso Docker Compose, né? A gente colocou que o usuário sys, o usuário padrão, ele teria que ter como senha o fireway123. Então, a gente precisa entrar dentro dele e dentro dele a gente precisa criar o nosso usuário, que é o fireway. Bom, para isso a gente precisa entrar dentro do terminal do Bash do nosso container do Oracle. Então, a gente precisa dar um comandinho que ele é o docker exec-it, que vai entrar no modo iterativo, Oracle XZ Bash. Eu vou entrar dentro do Bash dele. E dentro do Bash dele eu tenho que acessar o meu SQL com o meu usuário sys, que é meu usuário padrão. Então, SQL plus sys barra a senha que a gente cadastrou lá no container, né, lá no Docker Pulse, 123 arroba o serviço que é XZ as sys DBA, que é dentro do sys dele. Bom, e dentro lá desse SQL, a gente já pode criar o usuário fireway com a query create user fireway identified by a senha que também a gente colocou para o nosso usuário, que é fireway123. Bom, ele colocou aqui que user created, né, o nosso usuário ele foi criado, só que a gente precisa dar permissões para esse usuário, porque senão a gente não vai conseguir fazer queries estando nesse usuário, certo? Então, a gente precisa dar, ainda aqui dentro do SQL, um grant connect resource to fireway. Foi feito e a gente precisa alterar ele aqui também, dar um alter user fireway para dar as permissões, né? Fireway quota unlimited on users.
Depois a gente sai de dentro dele, né, pra gente conseguir entrar nele novamente, e a gente pode entrar nele já diretamente, né, SQL Plus, Fireway, não é mais dentro do Swiss, / senha, @ o serviço. E aí, como a gente pode ver, ele entrou dentro do SQL conectado com o nosso novo usuário Fireway. Bom, e dentro dele, eu vou aproveitar para já inserir um usuário. Porque o que acontece? Como eu falei, na nossa aplicação a gente tem o JWT. E na nossa aplicação, quando a gente estava rodando no IntelliJ, sem ter que criar containers ainda, a gente estava logado com a nossa conta da faculdade, lá no serviço ORSL da Oracle. E lá já estava tudo armazenado, já com os nossos usuários cadastrados, e a gente poderia simplesmente só entrar, que é o que a aplicação funcionava corretamente. Só que agora a gente está entrando em outra instância do banco da Oracle, a gente acabou de criar outro usuário, então a gente não tem nada armazenado. Ou seja, se eu tentar entrar dentro da minha aplicação, eu não vou ter, quando eu for fazer o login, ele vai falar que não encontrou aquele usuário na minha base de dados. Então eu preciso ter algum usuário já cadastrado. Para isso eu já fiz uma query pronta, que basicamente ela vai inserir esse usuário aqui pra gente. Bom, inserindo ela, é um insert na tabela usuário, e a gente vai inserir um nome, um e-mail, um CPF, uma senha, um perfil e um telefone, né? Passando os valores aqui, uma query normal de banco. Então, a gente consegue ver aqui que uma linha foi criada, e ao final a gente sempre tem que dar um commit, né? E aí a gente já pode sair aqui do nosso SQL, pode sair do nosso bash também. E aí a gente volta para o CMD normal. Agora a gente vai entrar dentro da nossa aplicação e vai fazer todos os testes para ver se está tudo funcionando. Bom, agora vamos ver se tá tudo certo lá na nossa aplicação, né? Vamos dar um Docker PS aqui novamente pra gente ver que ainda tá tudo certo com os nossos 2 containers rodando. E quando a gente pode ver, tá rodando, né? A nossa aplicação, como a gente havia configurado lá no Docker Compose, ela tá rodando na porta 8080. Então, a gente pode acessar o localhost da nossa máquina dentro da porta 8080. Outra coisa muito importante que eu acabei deixando passar sem explicar é que quando eu fiz o insert aqui do meu usuário, né? Quando a gente tava dentro lá do SQL, a senha dele, né, o atributo senha, eu já armazenei como uma senha criptografada. Por quê? Porque lá no nosso código da nossa aplicação, quando o usuário ele for fazer um cadastro, a senha dele não vai ser armazenada puramente, né, a própria senha que ele cadastrou. A gente tem um mecanismo que vai transformar aquela senha em uma senha criptografada com bycrypt. Então, antes de inserir, já que basicamente a aplicação faria isso, né, já faria a inserção já com a senha criptografada, eu tive que criptografar a senha desse usuário e armazenar ela criptografada para não dar problema. Então, vamos acessar a nossa aplicação, né, a gente entra aqui no nosso navegador, http://. Aqui ele já está completando, porque eu já acessei outras vezes. Então, a gente pode ver que a URL é basicamente essa. Eu estou entrando dentro do Swagger porque foi a minha maneira de documentação da aplicação. Então, a gente consegue acessar ele e ele já entra aqui diretamente. Como a gente já cadastrou lá o nosso administrador, que no caso foi o usuário Jade, a gente vai entrar nele, né? A gente precisa ter a autenticação, então eu preciso fazer o login dele. Então, aqui eu vou colocar os dados. Vou pegar o e-mail dela, pois eu não me recordo. Então, eu vou copiar aqui e colar, né? A gente entra com o e-mail e senha. O e-mail é esse e a senha, sim, eu vou entrar com a minha senha que eu cadastrei, né? Sem estar criptografada. Então, ele vai procurar lá e, ó, ele vai me gerar o token. Só e apenas com esse token que eu consigo me autenticar aqui nesse botãozinho de autorais, colo o token e me autorizo. A partir daqui, o administrador, que foi esse usuário que a gente cadastrou, ele vai poder fazer os métodos. Então, vamos fazer um método aqui que é básico, né? Vamos listar todos os usuários que já estão cadastrados. A gente faz um get nos usuários. Se a gente executar, aqui a gente só vai ter ela mesma cadastrada, né? Que a gente cadastrou lá diretamente no banco. E como a gente pode ver, eu não retorno também a senha, né? Então, a gente faz bem bonitinho lá, de acordo com as nossas regras de negócio. O usuário, ele tem várias funcionalidades, várias permissões. Ele pode cadastrar
outros usuários. No caso, ele pode cadastrar um socorrista ou um outro administrador. Então, vamos cadastrar aqui um outro usuário, né? Vamos colocar um nome aleatório. Vou colocar o meu nome, Gabriela. Um e-mail. Um CPF, que tem que ter 11 dígitos. Vamos fazer um teste colocando menos de 11 dígitos, só pra gente ver se a validação tá certa. A senha, eu vou criar uma senha aleatória só pra me recordar. O meu perfil é um Enum, e no caso eu vou cadastrar ela como sendo uma socorrista. Só pra gente ter uma outra vertente e um número qualquer também. Vamos ver se dá certo. Ó, o que ele falou aqui pra mim? O seu CPF, ele precisa ter 11 caracteres. Enquanto não tiver 11 caracteres, ele não vai armazenar no banco. Então, vamos colocar aqui um CPF com os 11. Cadastro. E ele cadastrou ao usuário Gabriela e ela tem um perfil de socorrista. Eu ainda estou dentro da administradora que a gente cadastrou, então eu consigo aqui listar os usuários, né? Vamos ver se o usuário que a gente acabou de armazenar entrou corretamente. Ó, a Gabriela entrou e a gente acabou de cadastrar ela. Agora, digamos que eu queira cadastrar um sensor. O administrador, ele tem essa permissão, então ele pode cadastrar outro sensor aqui. Então, eu vou cadastrar um sensor de temperatura mesmo, vou inventar uma latitude e uma longitude. E um status qualquer. Cadastro. Falou aqui que o meu sensor foi cadastrado com sucesso, mas a gente pode tirar a prova listando todos os sensores cadastrados, né? Ele tem que estar lá. Ó, foi cadastrado com sucesso. Aí, para eu gerar um alerta, eu preciso cadastrar um monitoramento para esse sensor, ó. O sensor de ID 1, a gente vai cadastrar um monitoramento para ele. A gente vai no post monitoramento, vai cadastrar aqui no ID 1 um valor. O valor limite de temperatura que a gente colocou lá na nossa aplicação é que se passar de 50 graus, eu já teria que ter um alerta para isso, né? Ele já iria identificar que tem alguma coisa errada ali naquela região. Então, eu vou colocar aqui uma temperatura de 60 e uma descrição qualquer. Monitoramento ativo. Só pra gente ter como embasamento. Então, ele fala aqui que o meu monitoramento ele foi cadastrado e o alerta foi verificado. Vamos ver se o nosso monitoramento foi cadastrado mesmo, né? Ó, tá aqui, a gente acabou de cadastrar ele. E aí, o que acontece? A nossa regra de negócio faz com que, ao monitoramento ser cadastrado com um valor limite que o sensor identificou, ele tem que gerar um alerta automático. Então, aqui no alerta, logo quando eu for listar todos, eu já tenho que ter um alerta. Senão, quer dizer que não funcionou. Bom, a gente conseguiu o alerta com sucesso, né? Ele fala aqui que tá crítica a situação. O sensor temperatura, ele ultrapassou o limite isoladamente. Ele fala onde esse sensor tá, né? Dando a latitude e longitude que a gente havia cadastrado. E coloca a data e a hora que isso aconteceu. Ou seja, deu certo. Bom, fazendo um outro teste, eu vou cadastrar um novo sensor, ainda com a autenticação do nosso administrador. Eu já deixei o corpo dele pronto, né? Como vocês podem ver agora, eu estou usando uma latitude e uma longitude mais específicas. Eu realizei uma pesquisa e eu pesquisei uma latitude e uma longitude aproximadas de um CEP, né? De uma região. E esse CEP a gente vai cadastrar mais para frente, no cadastro de um outro usuário. Bom, vamos cadastrar esse sensor. Então, ele fala aqui que o sensor foi cadastrado com sucesso. Vamos ver se ele foi cadastrado mesmo. A gente faz aqui um listar todos e a gente percebe que sim, ele foi cadastrado com o ID 4. Só para a gente ver aqui que está funcionando, a gente pode fazer uma pesquisa um pouco mais específica, né? Vamos fazer uma pesquisa pelo ID. Então, no ID 4, ele vai retornar ele aqui bonitinho pra gente. E, já pegando de gancho, vamos cadastrar um monitoramento para esse sensor, né? Então, aqui no sensor do ID 4, eu vou cadastrar também um valor alto, para ele gerar um alerta pra gente, tá? Então, monitoramento. Só para não ficar sem nada. Cadastrou ele, monitoramento cadastrado com sucesso. Vamos listar os monitoramentos. A gente pode até ver aqui que a gente tem 2, né? Esse primeiro aqui a gente fez, né? Logo no início do nosso teste. Vamos excluir ele, vamos ver se o delete tá funcionando direitinho. Então, a gente exclui pelo ID. Excluímos
o monitoramento, ele deu 204, então tá tudo certo. Vamos fazer aqui um get e a gente vê que só tem um monitoramento. Bom, a gente já fez cadastro de sensor, já fez cadastro de monitoramento, já testou delete de monitoramento e já testamos também alertas, né, e usuários. Agora, saindo um pouco dessas permissões do nosso administrador, eu vou criar um morador. E é uma funcionalidade muito interessante, porque o morador, ele é um usuário que pode se autocadastrar. Agora, o administrador, ele é o único que pode se autocadastrar também e cadastrar socorristas, mas o morador, ele pode se autocadastrar. Então, vamos cadastrar um morador aqui, com nome aleatório, enfim, com dados aleatórios, e o CEP já vai ser algo um pouco mais específico, vai ser um CEP existente que vai se relacionar com aquela latitude e longitude do último sensor que a gente cadastrou. Isso para a gente testar uma funcionalidade do nosso sistema. Então, eu vou cadastrar aqui um usuário com um nome, um e-mail, cadastra esse usuário, então ele foi cadastrado com sucesso e a gente pode agora entrar no acesso dele, para a gente entender quais permissões ele tem. Ele retornou o nosso token, a gente copia esse token, cola esse token, autoriza. Então, quais permissões o nosso usuário tem? Ele tem permissão de enviar mensagem, também de dar um get nas mensagens que ele recebeu no e-mail dele, e também tem permissão de listar todos os alertas que estejam próximos dele, apenas esses. Ele não tem permissão de listar todos os alertas cadastrados. Então, vamos ver se tem algum alerta próximo dele, né? Eu dou um execute. Olha, tem um alerta próximo dele. E por que esse alerta está próximo dele? Porque, como eu falei, eu dei uma pesquisada e, de acordo com o CEP dele, o nosso sistema ele consegue procurar dentro dos nossos sensores aquele que mais está próximo, né? Basicamente, tem uma medida específica que ele calcula e ele vê aquele sensor que está mais próximo. Porque se ele não estivesse fazendo essa conta, ele apareceria aqueles 2 alertas que a gente viu lá na permissão do administrador. Porque o administrador, sim, ele tem a permissão desse método, né? Vamos testar se realmente é isso que eu tô falando. Exatamente. Se eu tento fazer, listar todos os alertas do sistema, ele não tem acesso. Ele fala que acesso negado. Você não tem permissão para fazer esse tipo de comando. A mesma coisa se eu quiser postar um alerta, ele não tem nenhuma permissão. Ó, acesso negado. Ele só tem essas permissões que eu citei. Vamos enviar aqui uma mensagem no nome dele, né? Vamos enviar uma mensagem lá para o nosso administrador, que era a Jade. Eu vou ver aqui que já tá colado para eu não errar. jade@fairway.com. E eu posso escrever qualquer mensagem, né? Então, oi, administrador. Gostaria de saber mais sobre as funcionalidades do sistema. Pronto, aí ele manda essa mensagem, dá aqui um 200. E como mensagem recebida, ele não recebeu nenhuma, né? A gente não cadastrou nenhuma, então vai retornar uma lista vazia, certo? E aí vamos entrar aqui novamente na conta do nosso administrador, pra gente ver se essa mensagem foi recebida. Vou entrar aqui novamente, vou pegar o e-mail dele certinho pra não ter erro, e a senha. Aí a gente pega o token, entra dentro desse token, autoriza, e agora a gente vai ver as alerta das mensagens recebidas, certo? Aqui, ele recebeu 2 mensagens, né? Essa do Rogério é um outro usuário que eu fiz como teste antes, e aqui a gente tem a Janaína, né? Que foi a usuária moradora que a gente cadastrou e a gente acabou de enviar uma mensagem, né? Gostaria de saber mais sobre as funcionalidades. E aí, o que o administrador ele pode fazer? Ele pega o e-mail dessa usuária que mandou mensagem para ele e envia uma mensagem para ela.
Vou pegar o e-mail dela. Oi, Janaína. Fico feliz que tenha essa dúvida. Irei te mandar um arquivo. Não, irei te mandar o link do nosso site que explica sobre o nosso sistema. Pronto, ele cadastra essa mensagem, dá um 200. E aí, a mesma coisa, né? Vamos voltar para a Janaína só para a gente ter essa noção se realmente chegou para ela. Girou o token. Um teste rápido que a gente pode fazer, vamos errar a senha dela, tá? Só pra gente ver se tá funcionando. Ó, ele fala aqui, ó, senha incorreta, ou seja, deu certo. Vamos dar um 456. Girou o token. Desse token a gente copia. Cola esse token lá no Authorize. Autorizou. E vamos nas mensagens recebidas do usuário, né? Aí, ó. Chegou. Do nosso administrador que a gente acabou de cadastrar. Então, esses foram alguns testes que a gente fez. Foram testes básicos, testes de funcionalidade, testes de permissão, e a gente viu que está funcionando com exatidão o nosso container conectado ao nosso container do banco da Oracle. Bom, um ponto que a gente acabou não abordando foi conferir os logs da nossa aplicação, né? Conferir como é que tá os logs da nossa aplicação. A gente conferiu os do banco e agora a gente pode dar uma conferida da nossa aplicação, né? Colocando Docker Logs, Fireaway, que é o nome do nosso container, -API. Ele retorna muitos logs, como a gente pode ver, mas lá desde o início a gente já tem uma confirmação de que ela foi inicializada corretamente, né? Ele aparece aqui a imagenzinha do Spring, ele já mostra aqui certos logs de configuração inicial, já mostra aqui do nosso Oracle, né, que ele já está conseguindo conectar no nosso banco de dados, e até porque como a gente configurou no nosso Docker Compose, ela não poderia inicializar se o nosso banco de dados não tivesse inicializado, certo? Então quer dizer que correu tudo certo. Enfim, são diversos logs e a gente consegue ver que ela está rodando perfeitamente, né? Fiz aqui um get dos nossos usuários novamente, dentro do nosso admin. Então, a gente consegue ver que tá tudo certo, ela tá conseguindo inicializar, ela tá conseguindo fazer a conexão com o banco na mesma network que a gente criou lá no Docker Compose, e a gente consegue ver que deu tudo certo. Bom, fazendo um teste da persistência dos dados, né, de tudo aquilo que a gente fez nos nossos testes da nossa aplicação, eu vou conectar aqui o nosso banco de dados no dbeaver, né, que basicamente é um gerenciador de banco de dados. Então, vou fazer a conexão aqui no nosso banco de dados do container. O container ele está rodando. Então, aqui a gente está no localhost, na porta 1521, né? Como a gente fez lá no container. O nome do usuário é o nosso Fireaway, que a gente criou, tudo bonitinho. A senha também é a mesma. E o serviço, a gente não pode esquecer que é o XZ. Testa a conexão, ó, foi conectado com sucesso. Conclui. Aqui no caso, eu preciso colocar aqui a nova conexão que a gente colocou, XZ2, que a gente acabou de adicionar. E a gente pode fazer essas queries, né? Vamos fazer separadamente. Primeiro o select na tabela de usuário. Ó, os 4 usuários que a gente cadastrou, né? Os 4 usuários cadastrados. Tudo certinho aqui. Aqui só dando uma explicação, administradores e socorristas, eles não precisam ser cadastrados com o endereço. Os únicos que precisam cadastrar o endereço são os usuários que são moradores. Vamos fazer um select na do sensor. Ó, a gente tinha cadastrado 2 sensores, os 2 sensores estão aqui. Um select no monitoramento. A gente tem um monitoramento, porque a gente havia cadastrado 2, mas um deles a gente deletou na hora. A mensagem. A gente tem 3 mensagens e o do alerta.
dois alertas. Então, a gente consegue ver que o banco está persistindo os dados. Bom, e para finalizar, eu vou colocar o comandinho aqui do Docker Compose, que vai basicamente fazer o inverso do Docker Compose up-d, né, que a gente fez, que ele fez o quê? Ele criou as imagens, né, fez todo o processo de buildação, criou as imagens e criou os containers e inicializou os containers, né, lembra que a gente tem aqui o logzinho de que deu tudo certo. Então, por fim, o que eu posso fazer para estopar esses containers e não deixar eles rodando, né, excluir eles do nosso Docker? A gente pode dar um Docker Compose down, que é o inverso do up, né? E ele vai fazer o sentido contrário, ele vai primeiro estopar, depois ele vai remover. Ele já removeu o nosso container da nossa aplicação e ele está estopando o container do banco para remover ele também. E no final a gente tem aqui os logzinhos, foi tudo removido, certo? E para conferir a gente pode dar Docker PS também. Então a gente vê que não tem nada, nenhum container em ação.